A paz do Senhor, uma boa tarde. Hoje eu quero ler alguns versículos, ou melhor, eu vou ler um versículo só. Um versículo só. Que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4,17 está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olhe que coisa, Damaris, que coisa grande, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Licença aqui que eu vou fechar essa porta. Desculpe, viu? Mas é assim mesmo, que está em casa é assim mesmo. Então, irmão, observe como a grandeza desse despertamento de Tiago para nós, quando ele diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Mas como é que isso pode acontecer? Existe muita gente lavando as mãos em uma situação, mesmo sabendo que está errado, mas ele, por questões pessoais, por outras questões, ele deixa de atuar, ele deixa de agir, ele é conhecedor da verdade. Já aquele que sabe fazer o bem e não faz. Quantas vezes isso acontece, né? Você vai conversar com alguém sabe que aquela situação está errada, mas ele tem medo, até mesmo dentro da igreja. São pessoas que almejam posições na igreja, e daí para frente ele pode ver o pecado aí rolar no meio da igreja, mas se ele tentar interferir mostrando o que a Bíblia ensina realmente, ele tem medo de não ser consagrado a A ou a mais B. E a Bíblia mostra claramente isso. Lembro do meu primeiro confronto com a CPAD no ano de 99, 2000 até 2002. Perdão, 90, foi 2000, 90. Quando a CPAD começou a colocar algumas ilustrações que era incompatível com o ensinamento da palavra de Deus, e eu estava ali na cidade de Bom Jesus da Lapa, na época o pastor José Rodrigues era o pastor daquele campo, era um campo grande, hoje foi dividido, mas era um campo grande, abrangia até Serra do Ramalho, aquela cidade. Não só ficava fora Serra do Ramalho, mas 8 agrovilas faziam parte da cidade. Tinha congregação com 60 quilômetros distante da cidade. E um dia, numa reunião, eu peguei aquela revista e mostrei. O pastor José Rodrigues concordava comigo, mas alguns presbíteros daquela igreja diziam: você quer criar algum movimento? Eu disse: não, meu irmão, eu não quero criar movimento. A Bíblia, ela sempre foi e será a nossa regra de fé e conduta. Tudo que foge da Bíblia é antibíblico. Antibíblico não é uma coisa, não, é tudo que não faz, que não foi inserida na Bíblia. E as pessoas querem colocá-las, ou pelo menos desfazer. E o ano foi passando. Certo é que eu retornei para Salvador. Congregava ali na Mata Escura. O meu presbítero era Antônio Neri, que era o pastor daquela igreja. Hoje já é pastor de campo. Isso no ano de 92. 91 para 92. E eu não lembro bem a data, mas inclusive eu tenho a cópia da carta original, eu tenho aqui que eu posso. E eu conversei com ele. Pastor, será que essa nossa revista está caminhando de acordo com a palavra de Deus? Será que a CPAD não está realmente tropeçando em alguma coisa? Os ilustradores dessa capa, ele, com aquele sorriso irônico, olhou para mim e disse: coma o peixe e deixe as espinhas. Isso não é problema nosso, mas era problema nosso. Era problema nosso sim. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Procurei o presidente da mocidade, um cidadão por nome de Clove, e ele disse assim para mim: Juraci, eu sei que você está certo.
mas eu tenho uma posição para zelar. A posição dele estava acima da palavra de Deus. A posição dele estava acima disso daqui. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu fui me sentindo isolado, mas nunca desistindo de lutar. Disse, não, eu quero entrar em contato com a CPAD. Cheguei no escritório da empresa em que trabalhava. Escrevi uma carta para a CPAD, botando todos os dados, dizendo, botando o número do meu cartão de membro, que eu era membro de João Pessoa, com o cartão novo 11.766, postando o número do meu cartão de membro, que atualmente morava em Salvador, Santo Inácio, botei todos os dados, superintendente, vice-superintendente da congregação. Escrevi a CPAD com todos os dados, e hoje eu tenho a cópia dessa carta. Isso em 92. E a CPAD, mais precisamente a Antônio Gilberto, e que ele se posicionasse e mostrasse com base na Bíblia Sagrada que aquelas ilustrações da capa da nossa revista Jovem Adulto da CPAD não eram a idolatria. Graças a Deus, quando você fala para alguém com nível intelectual muito maior, muito melhor, talvez do que o seu, eles são mais sensíveis e compreendem quando Deus fala. E quem tiver essa revista, quarto trimestre de 92, vai estar uma vinheta nessa revista dizendo o seguinte: CAPED, Conselho Administrativo das Assembleias de Deus, em reunião extraordinária no dia de 31 de julho corrente, isso é do ano 92, decidiram reprovar veemente todas as publicações anteriores da capa da revista. Eles reconheceram, irmão. Então, irmão, vamos nos unir isso. Tem muita gente, irmão, que não vai entrar no céu, não é porque fez alguma coisa. Muitos vão deixar de entrar no céu, não é porque fizeram, mas porque exatamente não o fizeram. Quando tinha nas mãos a oportunidade de guiar a pessoa pelo caminho certo. Quando tinha a oportunidade de pegar nas mãos da pessoa e dizer, você errou, eu sei que você errou, mas eu estou aqui para me levantar contigo. Então, Tiago chama a atenção dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E para nossa tristeza, hoje é assim. Pessoas almejam cargos, almejam posições, não está nem aí se o irmão está errado, se o irmão está certo. Desde que ele conquiste aquilo que ele almeja tanto. Irmãos, pense em um negócio. Tudo nessa vida é transitório, é passageiro. Esta vida, por si só, ela já é efêmera. Tudo passa muito rápido. A juventude, tudo passa. Mas lembre-se que você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Você não foi chamado para agradar as pessoas. Você não é político. Jesus não te chamou para você ser simplesmente um animador de auditório, fazer as pessoas pularem no meio da igreja. Jesus te chamou para que você diga para essas pessoas que apesar dos seus erros, dos seus desatinos, apesar dos seus deslizes, ainda existe esperança, desde que ela peça por socorro. Jesus te chamou para dizer que por mais que as pessoas estejam no caminho errado, se ela der um passo na direção de Jesus, Jesus te tomará pelas mãos dela e diz, dos seus pecados não me lembro mais. Ainda existe esperança. A nossa fé é o alimento que nos mantém de pé, o combustível. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 37 e 38, ele diz assim, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Jesus te chamou tão somente para pregar a palavra de Deus. Jesus te chamou tão somente para dizer que ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Está à destra de Deus para te socorrer. Nos momentos mais difíceis da tua vida, mesmo que te faltem as palavras, mesmo que te faltem os amigos, mesmo que te falte pai, mãe, filho, filha, mesmo que te falte tudo, mesmo que te tirem o seu espaço de se locomover, pode te jogarem até na prisão, mas elas não têm como tirar a fé que está no seu coração.
Elas podem tirar tudo de você. Pode destruir com o seu corpo físico, mas não pode destruir com a tua alma. Então acredite, ainda há esperança para você. Não importa o que as pessoas tenham falado que para você não tem mais jeito. Através da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. O que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo. Jesus não mudou. Os homens mudaram. Jesus é o mesmo. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Precisamos crer. A primeira epístola de João 2:6 está escrito que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não é o que eu prego, não é o que eu falo para as pessoas, não é o que eu deixo externar para as pessoas, mas é o que eu realmente sou. Jesus não olha o que eu faço. Jesus não olha o que você faz. O que Jesus olha é o que nos leva a fazer. Jesus olha o que nos impulsiona. O que é que está por trás das minhas ações e minhas atitudes? Olha, o profeta escreveu, diz que esse povo me honra de lábios, mas seus corações estão longe de mim. Jesus não vê o que você está fazendo. Pense nisso. Mas o que te leva a fazer isso? Se a pessoa pode ganhar 500 almas, 1000 almas e ir para o inferno. Pode. Porque qual era o objetivo dele? Era ganhar alma para Jesus? Ou ser um popstar? Ou ser aplaudido pela multidão? A queda de um dos maiores pregadores dos anos 80 foi a soberba no seu coração. Foi a soberba. Quando Dimon Swaggart chegou na Argentina, se eu não me engano foi na Argentina, foi um país desse aqui, que viu um estádio de futebol lotado e viu uma multidão imensurável em volta do estádio. Ele encheu o seu coração de soberba e disse, agora eu sei que Jesus precisa de mim. E naquele momento o ministério dele começou a cair. E deu no que deu. Jesus não precisa de mim, meu irmão. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de estrela. Jesus só precisa tão somente de vaso. Vaso que se despoje das suas vaidades. Vaso que se despoje do seu egoísmo, da sua intelectualidade. Vaso que queira ser tão somente um martelo nas mãos do Senhor para obedecer. Samuel diz a Saul que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Agora pense nisso, ficando com o versículo de Tiago, que diz, 4:17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não deixe que a sua aspiração a uma posição eclesiástica te afaste da presença de Deus. Boa tarde.